Nesta aula, nós vamos ver como referenciar Game Objects, ou seja, como um script pode referenciar um Game Object externo. Então, para fazer isso, nós vamos primeiramente aqui, vamos criar alguns objetos 3D. Vamos criar 3 cubos, por exemplo. Criei o cubo, dou um Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, criou o cubo 1, cubo 2 e cubo 3. Então, temos 4 cubos na cena, eles estão todos aqui na mesma posição, então eu vou puxar aqui o cubo 3, o cubo 1 está na mesma posição, vou puxar o cubo 1 para cá e o cubo 2 para esta posição. Então, nós temos aqui cubo 1, cubo 0, cubo 1, cubo 2 e cubo 3. Então, veja que cada um tem um nome. Agora, aqui no cubo 0, este aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar um script, adicionar C# script, e vamos dar um nome para esse script, um nome qualquer, por exemplo, referenciamento, referência, né? Referenciamento, vai ser o nome do nosso script, create and add. Então, veja que ele já criou um script referenciamento aqui no cubo 0 e criou um script aqui na nossa pasta projects, o script referenciamento. Então, vamos dar um duplo clique para abrir esse script. E nesse script nós vamos fazer a seguinte alteração. Eu vou definir uma variável pública. O primeiro método de referenciamento que a gente vê é através de variável pública. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, public GameObject GOBJ1. O que significa essa linha? Eu estou definindo que eu vou fazer uma referência para um GameObject, que é um objeto que está lá na cena. Essa referência vai ser pública, ou seja, eu posso acessar externamente, e eu necessito disso para que eu possa atrelar o objeto e identificá-lo. E o nome que eu vou dar aqui dentro desse script é GOBJ1, ou seja, GameObject1. Esse nome poderia ser qualquer um. Então, salvando esse script aqui como variável pública e voltando para o nosso Unity, nós vamos observar que ali no cubo 0, onde tinha o referenciamento, no script de referenciamento, já aparece uma referência para GOBJ1. Veja que lá eu coloquei com letra minúscula e sem espaço, mas ele, por padrão, separa letras e letras maiúsculas com espaço e coloca a letra maiúscula no começo. Então, não se preocupe com o nome que está aqui. O que é importante é o nome que foi usado lá. Agora, veja que ele já abriu um slot aqui para a gente colocar uma referência. Então, eu posso pegar qualquer objeto da cena e colocar como referência pública aqui. Inclusive ele mesmo, eu poderia puxar até o próprio objeto para ser referência. Mas no caso eu vou pegar aqui o cubo 1, que é esse aqui, e vou simplesmente puxo a partir da aba Hierarchy e puxo aqui para dentro. Na verdade eu tenho que selecionar o cubo para ficar aqui explícito no meu GameObject, e aí eu puxo o cubo 1 para cá. Uma outra maneira que eu teria de fazer isso seria clicar nessa bolinha aqui e então escolher qual object eu quero passar. Veja que eu posso passar qualquer GameObject, como a câmera, como a luz direcional ou qualquer um que tenha em cena, né? E aí quando eu faço isso, veja que aqui já está definindo um GameObject, já está referenciado. Bem, voltando para o meu script, eu já tenho a referência agora para GameObject1. Se eu não fizer essa referência, ele dá erro na execução do código. Então, toda vez que eu definir uma variável pública dessa forma, eu tenho que garantir que tenha sido feita a referência. E agora eu já posso mudar, fazer alterações e utilizar essa referência do jeito que eu quero. Por exemplo, eu poderia na função start, alterar o nome desse GameObject. Então, por exemplo, GOBJ1 ponto, vai chamar as funções e propriedades, os métodos, propriedades e atributos daquele GameObject, e eu posso digitar name, que é um texto por padrão, basta pôr o teclado aqui, a gente vê que ele é um string, e faço igual o nome que eu quero. Por exemplo, novo nome. Fecho com ponto e vírgula, como é o padrão do C#, e dou aqui um salvar. Quando eu voltar para o meu Unity, por enquanto não aconteceu nada, porque não executei aquele código, mas quando eu executar o código, vocês vão observar que o Cube1, ele se transformou em novo nome, porque foi isso que aquele script ali fez. Mudou o nome desse GameObject1 para novo nome.
Então, vocês vejam que no script referenciamento, que está aqui no cubo 0, eu consigo alterar propriedades de um outro objeto através de uma variável pública. Claro que se eu mudar o objeto da referência, também vai acontecer a função lá do script com outro objeto. Por exemplo, eu vou passar o cubo 3 agora. Né? Vou aqui no meu script aqui e vou passar como referência o cubo 3. Então, um duplo clique para ele aceitar, veja que está o cubo 3. E agora, quando eu executo, não alterei nada no script, veja que o cubo 3 foi o cubo que teve o nome alterado. Então, eu poderia fazer qualquer comando aqui sobre esses objetos. Eu poderia apagá-lo, mudar a cor, mudar a forma, enfim, infinidades de operações sobre o objeto. Uma outra forma da gente fazer referenciamento é através de busca por nome. Então, por exemplo, aqui nós temos vários cubos, né? E eles têm nomes. Eu poderia fazer o seguinte, para facilitar, né? Claro, esses nomes aqui não... Bom, deixa do jeito que eles estão. Vamos lá no meu script e aqui eu vou tirar a variável pública. Dessa vez eu não vou fazer por variável pública. Eu vou simplesmente definir aqui um GameObject GOBJ1. Veja que ele não foi definido como público. Então, quando ele não está definido como público, ele é automaticamente private. Então, eu posso colocar dessa forma. Private significa que ele vai ser acessado apenas dentro da classe. Ou, se eu não colocar nada, ele também, por padrão, é private. Agora, só que dessa forma, eu não tenho, se eu salvar esse script, eu não tenho como passar a referência externa. Veja que aqui no programa, quando eu seleciono aqui o script, ele já não tem aquela variável pública. Por quê? Porque ela não foi definida como pública, então eu não tenho como passar diretamente aqui a referência. Nesse caso, eu tenho que buscar essa referência de outras formas. Uma forma de fazer isso é buscar por nome, por exemplo. Eu poderia buscar por nome ou por tag. Primeiramente, vamos buscar por nome. Então, vejam só, eu vou dar o seguinte comando aqui. Find game, eu acho que tem que selecionar aqui GameObject.find. Vamos procurar find. Isso, exatamente. É o comando find, ou seja, encontrar, né? GameObject.find, veja na definição que ele pede um nome. Então aqui eu digito o nome. Por exemplo, eu vou digitar o cube 1. Nessa forma de busca, o nome tem que ser exatamente como está escrito lá no Unity. Então, por exemplo, aqui eu tenho Cube 1, Cube 2, Cube 3, com letra maiúscula. O C# é case sensitive, ou seja, ele diferencia maiúsculas e minúsculas, então tem que ser letra maiúscula, como está aqui, tem que ter espaço, ou seja, todas igualzinho está escrito ali no Unity. Então, eu vou pegar o GameObject 1 e vou salvá-lo. Esse comando find, ele traz uma referência para esse objeto cube 1, né? Mas eu preciso gravar essa referência em algum lugar, então eu vou gravar naquela variável GameObject GOBJ1. Então, GOBJ1 igual GameObjectFind. Então, o que eu estou dizendo? Que o meu GameObject1 vai ser exatamente o objeto retornado por find, ou seja, o cubo 1. E agora eu posso dar aquele mesmo comando, .name igual novo nome, ou qualquer outro comando que eu desejar. Então aqui eu estou fazendo uma referência não por variável pública, mas eu estou fazendo uma busca por nome. Então, vou salvar esse script. Esse processo é um processo dinâmico. O processo de variável pública é um processo estático, ou seja, eu tenho que fazer o referenciamento antes do programa ser executado. Já o processo aqui por busca por nome ou por tag é um processo dinâmico, ele ocorre durante a execução da simulação ou do jogo. Então veja que eu começo a executar, eu começo aqui, estou na tela do editor, ele não fez nenhum referenciamento ainda, mas quando eu executar, aí sim ele vai fazer a busca por nome e fazer a alteração. Ou seja, ele buscou o objeto por nome e fez a alteração. Então essa é uma forma de buscar objetos por nomes. Quando a gente busca objetos por nomes, a gente tem que ter alguns cuidados. O primeiro cuidado é que o programa pode estar funcionando em um momento e se a gente for lá e alterar o nome do GameObject, essa busca por nome passa a não funcionar, porque a gente alterou o nome. Então a gente tem que ter o cuidado de evitar alterações no nome, ou se a gente pretende fazer alterações no nome, não usar a busca por nome, usar a busca por tag, por exemplo. Ou a gente pode implementar outras formas de busca também,
como eu fiz em alguns programas meus, eu criei scripts para criar sistemas de buscas, né? Então, o primeiro cuidado é esse. Cuidado para buscar nomes, porque às vezes pode achar e às vezes pode não achar. O outro cuidado é o seguinte, se eu buscar um nome aqui errado, por exemplo, GameObject Cube, coloco XXX, ele não vai encontrar ninguém. E aí ele vai retornar um objeto nulo. Só que aí eu estou fazendo alterações no GameObject. Então esse código tende a dar erro. Por quê? Porque ele não encontrou e eu tentei fazer alterações. Então vamos ver o que acontece no meu Unity quando eu executar esse código. Eu executo. E vocês vejam aqui que já deu um erro de referência nula. Vejam no console, erro de referência nula, né? Por que que isso acontece? Isso acontece porque ele não encontrou esse objeto, e aí ele ficou como nulo. E aí eu tento fazer alterações no objeto nulo, e isso não é possível, né? Como é que eu vou alterar algo que não existe? Então, quando o programa for sensível a essas situações, vocês têm que ter o seguinte cuidado, colocar uma linha de controle. Por exemplo, vocês poderiam colocar a seguinte linha de controle. If, um condicional, se o G obj1 é diferente de null, então eu executo essa linha aqui. Né? Senão eu não executo nada. Então, o que eu estou garantindo aqui? Eu estou garantindo que essa alteração de nome só vai acontecer se o objeto ele não for nulo, ou seja, se retornar uma referência, se for um objeto encontrado. Agora, se ele for nulo, aí não acontece nada, e não dá erro, inclusive, né? Por exemplo, eu vou salvar aqui, vou executar no meu Unity, deixa ele atualizar o script, né? Vamos limpar aqui essa mensagem, né? E vamos executar. Veja que ele já está em execução, né? Não apresentou erro nenhum, também não alterou o nome, porque ele não achou o objeto para ser alterado. Então, dessa forma, eu corrigi o erro, ou seja, eu evitei dele dar um erro de referência nula. E se eu procurar um nome correto, por exemplo, Cube 3, então, salvando aqui e executando, ele vai lá pegar o meu Cube 3 e vai alterar para novo nome. Então, quando a gente estiver usando instâncias dinâmicas, ou seja, procurando objetos durante a execução do programa, tenham o cuidado de colocar esses ifs, verificar se realmente foi encontrado o objeto ou não. Uma outra forma, aqui eu também poderia, nesse caso, nesse mesmo exemplo de busca por nome, eu criei uma variável aqui e depois atribuí ela. Mas eu poderia fazer esse processo até de forma direta, eu não precisaria criar essa variável como variável da classe. Eu poderia criar dentro da própria função. Por exemplo, GameObject GOBJ1, ou seja, fica uma variável local, só que a escrita ficou errada, né? Isso. Então fica uma variável local e vai funcionar dessa forma. Claro que se eu quiser usar essa variável em outras funções, aí eu tenho que criar como variável da classe aqui em cima, como atributo da classe. Quando ela é criada dentro de um método, ela funciona dentro do método. Se eu quero usar em outros métodos, eu tenho que criar como um atributo da classe. Uma outra forma também de buscar objetos é através de tag. Então, o que são tags? Tags são rótulos. Por exemplo, aqui eu tenho 4 objetos, né? 4 cubos. Então, veja que eu posso, por exemplo, pegar aqui o cubo 3 e eu venho aqui, ele tem um nome, cubo 3, e aqui onde está escrito tag, veja que ele está escrito untagged, ou seja, ele não tem uma tag, ele não tem nenhum rótulo. E eu posso atribuir alguns rótulos que já vêm aqui, algumas tags que já vêm definidas aqui, né? Então, essas aqui são tags já do programa. Ou eu posso criar minha própria tag. Por exemplo, eu vou criar uma tag aqui, né? Eu dou um clique em adicionar tag, aí eu posso clicar, a lista está vazia, né? Eu não criei nenhuma tag ainda, eu adiciono em mais para criar uma tag e dou um nome para ela. Por exemplo, o nome da minha tag vai ser alvo, com letra minúscula. Na verdade, eu, por padrão, eu gosto de criar tags com letra maiúscula, mas isso é a escolha de quem cria, né? Então, criei uma tag alvo. Eu venho novamente aqui no objeto, né? E ele ainda continua sem tag. Por quê? Porque eu criei a tag, mas não atribuí a ele. Então, agora, eu clico aqui em tag e veja que aparece a tag alvo para eu atribuir, né? Então, agora, esse objeto tem a tag alvo e os outros não. A mesma tag pode ser atribuída para vários objetos. Então, por exemplo, por enquanto eu coloquei só um, né?
E vamos ver o que acontece. Depois eu atribuo para outro. Então, vamos lá no meu script agora. E ao invés de buscar o objeto por nome, como eu fiz aqui, usando o comando GameObjectFind, eu vou usar o busca por tag. Ou seja, vamos até colocar aqui a comando tag, que ele já vai... Vamos procurar assim, GameObjectFind with tag. Então, esse comando aqui, como a gente pode ver, ó, ele já diz o seguinte, ó, retorna um GameObject ativo com aquela tag, né? E aí eu escrevo o nome da tag. Então, GameObjectFind with tag, ele retorna um objeto ativo, né? Então, vou colocar a tag que eu quero. Qual foi a tag que eu defini? Alvo, né? E aí, vai atribuindo o GameObject1, né? E o GameObj1. E o GameObj1, se ele não for nulo, eu mudo o nome. Veja que eu tenho que ter o mesmo cuidado de usar uma comparação nula aqui. Por quê? Porque se ele não encontrar o objeto com a tag, ele também retorna nulo, né? Inclusive está aqui na definição, ó, retorna nulo se nenhum GameObject for encontrado, né? Então, toda vez que a gente busca coisa, se ele não encontra, ele retorna nulo e a gente tem que fazer essa comparação. Então, eu posso salvar este código, este script, e executar aqui no meu Unity. Lembra que tem um objeto chamado com a tag alvo, que é o cube3, né? E quando eu executar, veja que ele achou o 3 e mudou o nome, né? Então, o 3 aqui agora passou a se chamar novo nome. Eu também posso atribuir mais de um objeto com a mesma tag. Então, por exemplo, aqui o GameObject3 já tem a tag alvo. Eu vou selecionar o cube2 e também vou colocar aquela mesma tag alvo. E vou salvar. Posso até salvar minha cena aqui. E quando eu executar, nós vamos ver que apenas o cube3 alterou o novo nome. E por que que o cube2, que também tem a tag alvo, não alterou o nome? Por quê? Conforme a definição lá da função, ela retorna um objeto ativo. A gente não tem o controle de qual objeto ativo vai ser retornado primeiro. Ou seja, o primeiro que ele achar com aquela tag, ele retorna, né? Então, quando eu quero encontrar vários objetos, quando posso ter vários objetos, eu não devo usar esse comando find with tag, porque ele só retorna o primeiro. Eu poderia usar um outro comando aqui para retornar vários. Então, por exemplo, eu poderia usar aqui find. Veja que quando eu digito find with tag, ele tem aqui, ó, find GameObjects with tag. Veja que na definição dessa função, ó, ele retorna, é a mesma coisa, eu digito uma string tag, só que está no plural, né? GameObjects, está no plural. E veja que na definição ele retorna um array. O que é um array? É uma matriz, ou seja, a gente pode pensar numa lista, né? E só que aí o objeto retornado é uma lista. Então eu posso usar esse objeto, né? E com o mesmo nome aqui, alvo. Então vocês veem que está com um erro aqui em vermelho, né? Por quê? Porque essa função está retornando justamente um array, né? Ou seja, uma lista, mas eu estou gravando num único objeto, e eu não posso gravar num único objeto. Ele pode retornar uma lista com mais de um objeto, uma matriz, né? Ou um vetor, depende da situação, tem vários nomes. Uma forma de eu definir uma matriz é isso aqui, ó. O GameObject eu coloco abre e fecha colchetes. Então, eu estou dizendo aqui que eu não vou receber um objeto nessa variável, mas eu vou receber vários objetos, certo? Então, aqui o comando já fica ok. Porém, dá erro aqui dentro. Por quê? Porque eu estou me referindo a um objeto, enquanto que GameObject1 agora, ele não é um objeto. Então, aqui eu tenho que fazer algumas alteraçõezinhas. Então, primeiramente, eu não vou colocar GameObject1, GameObj1, vou só colocar GameObj, porque são vários, né? Não é um, pode ser vários. E aqui também. E agora, se ele não é nulo, né? Lembrando que agora ele é uma lista, ou seja, ele pode ter vários objetos. Então, para fazer operações sobre objetos de uma lista ou de um array, geralmente a gente usa o for. Então, por exemplo, na verdade eu vou usar o comando forEach aqui. ForEach, o que esse comando faz? Para cada, né? Significa a tradução. Para cada GameObject element que está nessa matriz GameObj, né, eu faço o quê? Eu pego esse objeto element, que é um dos objetos, né, e pego o nome dele e coloco novo, só que tem que ser na forma de string, né, novo nome, na forma de string, porque é um texto. Então, por que eu usei um for? Porque ele pode ter mais de um objeto.
Quando ele tem mais de um objeto, eu tenho que pegar cada um desses objetos, ou seja, cada elemento do tipo GameObject na matriz, eu vou pegar o elemento e alterar alterar o nome dele para novo nome. Poderia até pôr uma numeração aqui, mas não é necessário. Então, eu salvo esse string e lembrando, voltando no meu unit, lembra que eu tenho dois objetos com o nome alvo, né? E agora, se eu executar esse código, os dois GameObjects têm um nome alterado. É claro que só se apenas um objeto tivesse esse... Vou tirar aqui do 3, né? Venho aqui e coloco untagged novamente e eu executo. Veja que só o 2, que é o que tem o tag alvo, mudou o nome. Então, assim, mesmo que eu use a lista, se só um objeto tiver aquela tag, ele vai fazer a operação só em um objeto. Essa forma de trabalhar com listas, gente, ela é muito importante em jogos, aliás, em qualquer programa, né? Porque apesar de ser mais legal a gente trabalhar com situações em que a gente conhece o número de elementos, é comum que num programa, e principalmente num jogo ou numa simulação, a gente tenha mais elementos do que a gente imagina e que a gente possa controlar. Por exemplo, o número de inimigos, o número de objetos na cena. Então, em várias situações, a gente vai ter que trabalhar com listas, ok? Então, nós vimos nessa aula como fazer referenciamento de GameObjects em outro GameObject através de variável pública, através de busca por nome e através de busca por tag. Até a próxima aula.